Boa noite, amigos. Boa noite, família Ceal. Aqui estamos mais uma vez, dando prosseguimento às nossas reuniões de toda quinta-feira em torno do Evangelho de Jesus. Que a paz de Jesus nos envolva. Vamos iniciar a reflexão desta noite com uma prece. Senhor Jesus, amigo de sempre, pedimos neste momento as tuas bênçãos, o teu amparo, para conseguirmos, Senhor, aproveitando esse momento de reflexão, de união dos nossos pensamentos, conseguirmos abstrair as lições que precisamos para que nossas vidas sejam mais iluminadas, sejam norteadas pelo Teu Evangelho e consigamos cumprir com os nossos compromissos espirituais, os compromissos na família, tudo, Senhor, que combinamos na espiritualidade, de que quando aqui voltássemos, nós pudéssemos dar conta dos compromissos que o Senhor, mais do que nós, sabe. Nos proteja, Senhor, de todo desânimo, de toda distração. Ilumina-nos a mente, o nosso lar, e que em paz, Senhor, possamos aprender um pouquinho mais das tuas lições. Agradecemos o momento. Iniciamos assim a nossa reunião, graças a Deus. Meus amigos, hoje nós temos um tema bastante interessante, curioso. O tema da noite é a transfiguração de Jesus, ou a transfiguração no Tabor, como está em várias Bíblias. Esse texto está anotado por 3 apóstolos, por Marcos, por Mateus e por Lucas. O que nós retiramos aqui é o anotado por Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 8. Então diz assim Marcos: E depois de 6 dias, Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e João e os leva a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, muitíssimo brancas, como nenhum lavandeiro sobre a terra pôde assim branquear. E se tornou visível para eles Elias com Moisés, e estavam conversando com Jesus. Em resposta, Pedro diz a Jesus: Rabi, é bom nós estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pois não sabia o que responder, porquanto ficaram atemorizados. Surgiu uma nuvem, fazendo sombra sobre eles. E surgiu uma voz da nuvem que dizia: Este é o meu filho amado, ouvi-lo. Intrigante, né, meus irmãos? Um texto meio cortado, mas vamos conversar um pouquinho sobre esse fenômeno, sobre essa passagem. Há no homem 3 coisas: o corpo, ou ser material, a alma, ou ser imaterial,
que é o espírito encarnado no corpo, e o laço que une a alma ao corpo. Esse laço é o perispírito, uma espécie de envoltório semimaterial do espírito. A morte destrói o corpo, que é o envoltório grosseiro, né? Destrói o corpo. Mas o espírito que sobrevive à morte conserva o segundo elemento, que é o perispírito. Então, esse perispírito é para o espírito um corpo etéreo. O perispírito, no seu estado normal, para nós, é invisível, mas o espírito pode tornar o perispírito visível. E como que ele faz isso? Por ação da sua vontade. O espírito pode tornar o perispírito visível por ação da sua vontade. O perispírito, meus amigos, tem muitas propriedades que, quando são usadas pelo espírito, resultam em fenômenos vários, como o da aparição e o da transfiguração, a exemplo de Jesus. Por uma combinação de fluidos, acontece uma modificação molecular no perispírito. Isso possibilita a aparição do espírito. Pode ser de forma vaporosa, de forma vaga, tangível até, luminosa. Se admite que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências. A mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos que o espírito faz sobre o seu perispírito. Então, esta combinação de fluidos parece ser a causa do fenômeno da transfiguração, um fenômeno estranho e raro. Então, o espírito tem essa capacidade. Ele pode dar ao seu perispírito todas as aparências mediante essa modificação da disposição molecular. Então, o perispírito pode se tornar visível, tangível, ele pode aparecer opaco, ok? Então, assim é que se operam as transfigurações, que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. Então, vejamos bem, meus amigos, imaginemos um espírito na categoria de Jesus, o que não faria? Porque quanto mais desenvolvido for o espírito, conhecedor desse processo, tanto mais fenômenos e coisas belas ele é capaz de fazer com esse instrumento maravilhoso que é o perispírito. O fenômeno resulta de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo. É o perispírito aparecendo, se manifestando visivelmente pela ação da vontade do espírito, manipulando os fluidos do perispírito. E aí esses fenômenos acontecem. A transfiguração de Jesus foi sublime.
Mateus escreve que o rosto de Jesus resplandeceu como o sol. As suas vestes se tornaram alvas como a luz. O benfeitor espiritual Emmanuel comenta que todas as expressões do Evangelho contêm uma lição divina. Nesse fenômeno da transfiguração, Jesus ensina que o homem deve viver a sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu. Pertence ao céu por sua sagrada origem. Somos filhos de Deus, não é? Como filhos de Deus o homem é. Então, sendo assim, se somos seres espirituais, pertencemos ao céu, é necessário, é indispensável que o homem se desmaterialize para que se desenvolva em amor, em sabedoria. Há uma canção que nós cantamos muito lá na congregação que diz assim: o apego aos bens terrenos afasta a gente do caminho que nos leva à verdade. O apego aos bens terrenos afasta a gente. O apego aos bens terrenos. Jesus propõe que a gente se desmaterialize, se desapegue, porque esse apego nos afasta do caminho que nos leva à verdade. Que verdade, meus irmãos? Do que estamos falando? A verdade de que somos seres espirituais. A verdade de que estamos de passagem pela terra e de que a verdadeira pátria é a espiritual. A verdade de que na pátria espiritual não utilizaremos os bens materiais. Então, precisamos cultivar, precisamos desenvolver o que tem trânsito no céu. O que tem trânsito no céu? Os valores da alma, as virtudes da alma, a compreensão. Precisamos cultivar, desenvolver o perdão, a humildade. Jesus, como Espírito puro, se apresentou assim, na transfiguração, iluminado por tanto amor vivido. O que proporcionou Jesus a chegar nesse estado foi justamente a vivência dos valores da alma. Essa luz que Jesus tem, ela nasceu de virtudes espirituais, de valores morais. E é isso que Jesus demonstra, ensina. Essa é uma das lições que Jesus traz nesse fenômeno da transfiguração, nos mostrando que somos seres espirituais e do quanto nós poderemos, do quanto chegar, aonde chegar. O aparecimento de Moisés e Elias ao lado de Jesus, conversando com ele, comprova a imortalidade e a sobrevivência do espírito. Ali se destaca igualmente a fidelidade a Jesus por eles. Moisés e Elias, fiéis a Jesus. Moisés e Elias vieram trazer o seu testemunho para a glória das leis de Deus ensinadas por Jesus. Emmanuel ensina que Moisés e Elias simbolizam
todo o esforço de revelação divina que Jesus, como governador espiritual da Terra, dispensou ao mundo desde sempre. Esses dois missionários, como tantos outros, eram parte da equipe de Jesus para a aproximação dos homens a Deus. Emmanuel afirma que todos os documentos religiosos da Bíblia se identificam entre si como num todo, desde a primeira revelação com Moisés, de modo a despertar na gente as verdadeiras noções do nosso dever para com os nossos semelhantes e para com Deus. Então, meus irmãos, compreendemos que há um grande projeto de Deus para a humanidade. Ao longo dos tempos, temos recebido emissários divinos que nos orientam a caminhada, revelam leis, cuidam de nós, convivem conosco, nos ensinando a amar e a receber Deus em nossos corações. A respeito da aparição dos dois espíritos ao lado de Jesus, pode ter ocorrido uma materialização. Essa é a hipótese mais aceita, considerando a capacidade de doação de ectoplasma dos apóstolos presentes. Então, aqui, meus irmãos, há essa possibilidade de que Pedro, Tiago e João fossem médiuns doadores de ectoplasma, possibilitando com isso a aparição de Moisés e Elias. Mas o que é isso, ectoplasma? Ectoplasma é uma substância semimaterial fluídica, expelida por alguns tipos de médiums, e ela é utilizada para a produção de fenômenos mediúnicos, de efeitos físicos, como, por exemplo, a materialização de espíritos. E essa substância fluídica, o ectoplasma, também é usada na mediunidade de cura. Então, talvez tenha ocorrido uma materialização dos espíritos, Moisés e Elias. Mas é possível supor também que os três apóstolos possam ter recebido os espíritos por meio da vidência mediúnica, né? Como médiuns que eram, poderiam também ter visto essas duas personalidades. Mas, de qualquer forma, foi um acontecimento muito real, a ponto de Pedro sugerir a Jesus construir tendas para cada um deles. Então, neste fenômeno, também aparece algo diferente e que tem a sua lição. É a nuvem. Aparece uma nuvem que cobre os discípulos. Certamente, meus irmãos, não era uma nuvem propriamente dita, mas era algum outro fenômeno concentrado de fluidos. E a partir dela se ouve uma voz que aponta Jesus como o Filho bem-amado, que deveria ser ouvido e obedecido. Então, ouvir a Cristo deve ser o nosso principal desejo. A lei de Jesus demonstra a existência da alma pelas aparições,
e transfiguração. A lei de Jesus também demonstra a imortalidade da alma, com a aparição e comunicação de Moisés e de Elias. Mas Jesus, em diversas ocasiões, entra em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os obsidiados. Então, essa realidade da imortalidade da alma, da existência da alma, é apresentada por Jesus em vários momentos de sua vida. E aí temos também a palavra na nuvem, né? A palavra na nuvem valida ou sanciona o divino amor. O que disse a palavra que surgiu da nuvem? Este é o meu filho amado, ouvi-lo. Então, é o momento em que Deus, através de seus emissários, sanciona o divino amor trazido por Jesus, para que a palavra de Jesus não passe e seja cumprida integralmente, como o próprio Jesus disse. Está anotado em Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. Jesus falou: o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Então, quando da nuvem, sai, né, essa voz, este é o meu filho amado, ouvi-lo é para que ele seja seguido, é para que a sua palavra seja cumprida integralmente, seus ensinos. Jesus está falando da lei de Deus que será cumprida. E Emmanuel nos ensina, nos diz que muitas vezes nós temos a mente absorvida nas nuvens das contrariedades. Emmanuel vem trabalhar conosco o sentido espiritual dessa nuvem, desse momento, desse fenômeno da transfiguração. Então, Emmanuel diz que muitas vezes nós somos absorvidos por nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. E algumas vezes, no desespero, nós envenenamos a vida, porque desejamos sempre um dia lindo de sol, uma noite estrelada, mas, no entanto, aparecem as nuvens, né, meus irmãos? E o desagrado, a perplexidade, o medo nos toma. Pedro, Tiago e João estavam deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado e com a aparição de Moisés e de Elias. Um momento de êxtase. Porém, apareceu uma nuvem que obstruiu aquela cena maravilhosa. Mas com a nuvem veio um clamor do céu, uma manifestação divina convidando a coragem, convidando a fé, a serenidade nos momentos difíceis da vida. Com o susto, com o medo que aquela nuvem que cobriu os 3 amigos causou, a voz trouxe um alento, não é? Então, por trás daquela situação assustadora, houve esse momento de serenidade, de confiança. Então, Emmanuel
nos ensina, convidando ainda a observação do que o momento desafiador nos quer ensinar. O momento da nuvem, o momento da dificuldade. O que esse momento nos quer ensinar? Emmanuel nos convida a observar isso, esse momento. A nuvem representando as situações difíceis, que sempre vem para todos, traz uma lição oculta que nos cabe analisar. São apelos ao nosso coração e à nossa consciência, promovendo em nós mudanças internas. Emmanuel nos diz que a voz sábia e amorosa de Deus fala sempre por meio deles, dos momentos de dissabores, os momentos de desafio moral. Então, meus irmãos, façamos um esforço para entender o que Deus quer nos dizer através da dor, das dificuldades de várias ordens. O que Deus quer nos dizer neste momento, nesses meses de tanta solidão, de tanta angústia, de perdas familiares, de dificuldades financeiras. O que Deus quer nos dizer? O mundo está repleto de aprendizes que não sabem atender ao apelo da paciência, ao apelo da humildade, do perdão, do trabalho. O mundo está repleto desses aprendizes. São aprendizes que sintonizam a mente nas inquietações inferiores, menos em Deus. E como nós observamos isso, meus amigos, nesses meses desafiadores, né? Aprendizes, religiosos ou não, muito inquietos, muito sintonizados na angústia, no medo, nessas inquietações inferiores, menos em Deus. Esses aprendizes oram, mas continuam distantes do que Deus espera de cada um. Esses aprendizes fazem promessas que não podem cumprir. A voz que surgiu da nuvem no momento da transfiguração dizia: "Este é o meu filho amado, ouvi-o." Então, precisamos guardar os ensinos de Jesus, fixar apontamentos que Jesus fez a ponto de vibrar o nosso coração. Que sejam os seus ensinos a nossa direção. Que permaneçamos, meus irmãos, apesar de todas as dificuldades. Que permaneçamos unidos, estudando os ensinos de Jesus, meditando sobre esses ensinos, para nos fortalecermos e entendermos o que a vida pede de nós, o que Deus espera de nós, qual o propósito das dificuldades e até facilidades em nossas vidas. Qual é o propósito? Por quê? Qual é a lição que eu preciso aprender? Qual é a lição oculta que eu preciso ver?
Que Jesus nos ajude nesse processo de observação, de meditação, de compreensão, para nos tornarmos uma pessoa melhor, feliz, saudável, cumpridora dos nossos deveres, quites com a lei de Deus, útil à vida. Nós estamos encerrando a reflexão desta noite. Vamos fazer nossa prece a Jesus, agradecendo mais uma vez e pedindo seu auxílio sempre. Senhor Jesus, amigo maior de todas as horas, graças a Deus por mais esse momento, Senhor. O Senhor que conhece o que se passa em nossos corações. O Senhor que sabe da nossa história. Ajude-nos, Jesus, a erguer a cabeça, a olhar para frente, a olhar para o alto, a nos fortalecermos no Teu Evangelho e a cumprirmos, Senhor, o que nos cabe, com amor, com humildade e muita fé. Ilumine, Jesus, o nosso mundo, nos ajude a superar cada momento, sempre de forma confiante, de forma justa, de forma equilibrada, sensível, Senhor, humana. Que a Tua paz nos envolva, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus.